agora de um duelo do Campeonato Carioca realizado no Maranhão, que é Bangu e Flamengo. O Flamengo conquista a vitória. A gente vem falando que no Campeonato Carioca os times grandes estão tendo muitas dificuldades em vencer. O Flamengo faz um 5-0, vai para a quinta posição, é a primeira vitória do time. Só passando os gols, eu estou com ele aqui na tela, vamos lá. Felipe Tereza, Wallace, Carlinhos fez 2 vezes e o Guilherme Gomes, Gustavo Zupac. Vitória importante dentro da matemática do campeonato. Claro que não é o campeonato que vai determinar a vida de ninguém na temporada. O que acontecer com o Flamengo no Campeonato Carioca tem importância zero para o sucesso ou o fracasso da temporada rubro-negra, mas é claro que se classificar é melhor do que não se classificar. E depois de um começo muito ruim, o Flamengo tinha pontuação nas primeiras rodadas de briga contra o rebaixamento, e claro que não é essa a realidade. Então, assim, era importante que os meninos também deixassem uma imagem melhor. Para o Flamengo como clube, é uma vitória importante que ajuda a preparar o terreno para quando os titulares voltarem, o Flamengo ter condições de brigar por coisas maiores do campeonato. E do ponto de vista individual desses jogadores, desses meninos, desses jovens atletas do Flamengo, é importante para que eles deixem uma imagem melhor, como eles deixaram na última temporada. Os meninos do Flamengo foram importantes para o time que, posteriormente, o Tite assumiu com os titulares e levou o Flamengo à conquista. Então, para eles também é importante uma goleada sobre o Bangu, a primeira vitória no campeonato. O Carlinhos, que no Campeonato Carioca... O Carlinhos chegou ao Flamengo pelo Campeonato Carioca que fez pelo Nova Iguaçu, né? Então, para ele também é importante fazer os seus primeiros gols na temporada. Era hora do Flamengo vencer e venceu com bastante expressividade contra o simpático Bangu. Só registrando que o Bangu teve um jogador expulso, né, aos 9 minutos do primeiro tempo. André Kfouri, a vitória do Flamengo é aquela coisa. Nessa fase do ano, um dos grandes objetivos é também não ter ruído, né, em ambiente. Então ganha, vira a página e tenta seguir mas a gente não pode esquecer o trabalho dos jogadores que entram em campo, né? Eles não têm responsabilidade, pelo menos direta, no estado de coisas que leva a essa situação de início de temporada em que o Flamengo tem 2 times, um está aí e o outro não. O fato é que eles são não só funcionários do clube, são representantes do clube e da torcida nesse momento. Entram em campo pelo Campeonato Estadual, o Flamengo se apresentando a torcedores, etc., não fazendo o seu melhor papel, porque do ponto de vista do calendário isso é uma coisa insana, né? É óbvio que a torcida do Flamengo deveria estar vendo o time do Flamengo, mas nós temos um estadual que se apodera do período da pré-temporada. O Flamengo teve outros planos com os seus principais jogadores e a sua comissão técnica. Agora, esses que entraram em campo, estão entrando em campo repetidas vezes pelo Campeonato Estadual, têm um trabalho a fazer e a obrigação, um compromisso de fazer bem. Hoje fizeram, em outras ocasiões nem tanto. Também não é uma situação de ter uma exigência desmedida em relação ao rendimento deles, mas é claro que faz muito bem para todo mundo quando o Flamengo ganha por 5-0 com essa escalação aí. Eu estava lendo um debate em redes sociais de torcedores, é uma coisa que eu achei legal de trazer para cá. É óbvio que o time do Flamengo, como outros, está jogando com... Aí a gente tem, agora vai, Flamengo no Carioca, uma vitória, um empate, 2 derrotas, gols marcados 8, gols sofridos 5, 33,3% de aproveitamento. Falando sobre a utilização de jogadores sub-20, sub-18 e tal, e claro, jogando contra profissionais, esses meninos não é que vão subir e sair ganhando. Mas quanto eventuais trechos de má fase de um time acabam pegando de certa forma em um ou outro garoto que tenha de repente aquela observação de que ele pode ser um destaque futuro, mas um destaque futuro já estaria jogando bem. Como é que você vê isso, Dinho? Pode porque assim, o torcedor especialmente... quando a gente está falando de meninos, de categorias de base, porque assim, por exemplo, a Copa São Paulo. A Copa São Paulo está rolando agora. Para o torcedor, a Copa São Paulo é a oportunidade de conhecer quem é bom, quem não é, na base do meu time. Mas para os clubes, a Copa São Paulo é mais um torneio. Ele é o mais comentado, mais badalado, mas a avaliação sobre o trabalho desses jovens jogadores não vem pela Copa São Paulo, vem também pela Copa, mas vem pelo ano inteiro. Campeonato Paulista, Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil Sub-20, os treinamentos com o time de cima, no time de baixo, etc e tal. Mas para o torcedor, é nessa hora que ele vê. E aí quando tem um campeonato estadual nas primeiras rodadas, como vem sendo o Campeonato Carioca, com muitos meninos em campo, para o torcedor é hora de ver, aquele menino que falavam que é bom, o Felipe, aquele menino
da base que falaram que é bom, vamos ver ele jogar. E se ele não joga bem, o torcedor fala, puxa, mas eu esperava tanto dele, porque no decorrer da temporada, especialmente num time como o Flamengo, que é um time de elenco numeroso, jogadores badalados, muito craque junto, as oportunidades para esses meninos, elas são mais escassas. Então, a hora deles aparecerem com regularidade, jogarem 90 minutos, eventualmente jogarem um clássico ou jogarem jogos consecutivos, é agora. Então, para o torcedor, muito mais do que para o clube, a imagem deixada nesses jogos é o que vai habitar a mente do rubro-negro, no caso, para quem for bem e para quem for mal também. Jogando para você, André, agora a questão dessa transição que deve ser gradual e não só para o Flamengo, para os outros também que estão adotando no Rio de Janeiro times mesclados, porque haverá o afunilamento de enfrentamentos diretos. Sim. E aí os jogadores principais, se não em sua totalidade, mas na maioria já devem aparecer. A pressão dos caras que vão chegar de férias ainda, aí você dá um descansinho melhor para tentar dar um descanso, uma pré-temporada, mas eles vão entrar com a panela de pressão, a batata quente, justamente em jogos grandes. Aí depende da forma como o Flamengo especificamente planejou o seu início de ano, os primeiros 3 meses, e como ele pretende tratar o campeonato estadual, quando todos os jogadores, o time inteiro, estiver no Rio de Janeiro à disposição para trabalhar. No ano passado, havia uma decisão muito clara do clube, não só da comissão técnica, mas do clube como instituição, de iniciar o ano forte e ganhar o estadual. Foi o que aconteceu. Comissão técnica do Tite. O Flamengo ganhou o estadual. A sequência não foi boa, a comissão técnica foi demitida meses depois, chegou o Felipe Luiz, recolocou o Flamengo no caminho. Então vai depender de como o Flamengo vai direcionar a importância do estadual nesse ano de 2025. A minha impressão é que a prioridade tem que ser a preparação do time no ritmo e na carga necessários para levar o Flamengo a disputar os troféus que o Flamengo quer realmente ganhar nesse ano. E o estadual, ele pode ser um deles, porque é o que se tem nesse momento, mas não deve ser, assim, um grande objetivo. A temporada passada mostra o que acontece quando o estadual vira essa vontade toda de ganhar e o resto do ano não vai bem. A gente já vai falar do mercado do Flamengo, também falaremos sobre o Cruzeiro, cobranças ali em relação ao Fernando Diniz, derrota da Raposa. Mas para a gente arrematar essa parte sobre o Flamengo de jogo, o jogo de hoje, e ao mesmo tempo esse contexto de início de temporada, Zupac, a gente sempre tenta dar os devidos valores e tamanhos para campeonatos estaduais, início de temporada. Eu evito muito as palavras fracasso, vergonha e tudo mais, mas se o Flamengo não se classificar para uma semifinal, não um fracasso, mas não começou legal, mesmo com essa questão de começar o ano com jovens jogadores. Claro que é frustrante, óbvio que é frustrante, mas não tem nenhuma importância para a temporada. O que acontecer no campeonato estadual, especialmente para um clube como o Flamengo, não tem nenhuma importância para o que vai ser o ano do Flamengo. Mas é evidente que, dada a vantagem técnica, financeira, estrutural que o Flamengo tem em relação aos seus concorrentes, especialmente os menores, qualquer coisa que não seja, no mínimo, uma semifinal, é muito frustrante. É evidente que sim, mesmo o Flamengo jogando metade dessa fase com garotos, o que se espera é que o Flamengo se classifique com tranquilidade. Então, sim, é frustrante se isso acontecer, não terá peso algum na temporada do Flamengo. Vamos seguir aqui o Sport Center, mas falando de mercado do Flamengo. Seguimos o Sport Center e seguimos com o Rubro Negro, porque o Pedro Henrique Torre traz as informações do dia. Valeu, pessoal. O Flamengo segue a sua preparação para a temporada 2025. Jogadores no Ninho do Urubu, o elenco principal, que vai a campo pela primeira vez em um jogo oficial no sábado contra o Volta Redonda em Brasília. Ao mesmo tempo, a diretoria busca ainda os reforços, como a nossa Dani Boaventura já até trouxe também. O Flamengo se aproxima do Danilo, muito provavelmente vai ser jogador do clube se desenrolar totalmente a situação com a Juventus da Itália, conseguir uma rescisão. O Jorginho é aquilo que a gente vem falando, a situação é financeira mesmo, chegar aos valores adequados ali para o jogador e para o Flamengo também, e também ao mesmo passo ele conseguir se acertar com o Arsenal da Inglaterra, pedir uma liberação, algo nesse sentido, sem custos preferencialmente para o Flamengo. Além disso, há a tentativa pelo Vitão, tentar convencer especialmente o Internacional. O Vitão teria o desejo de jogar no Flamengo, mas precisa de um acordo, obviamente, com o clube detentor
dos direitos econômicos. O Flamengo acena ali com 7 milhões de euros, mais o perdão da dívida do Thiago Maia, que se transferiu por lá. Então é isso, o Flamengo aos poucos vai encorpando o seu elenco. Sobre Bruno Henrique, uma possibilidade de Atlético Mineiro, sondagem, etc. Bruno Henrique, o Flamengo está bem seguro com ele, porque a multa para mercado nacional é no valor acima de R$1 bilhão. Uma informação complementar a essa derrota do Bangu, vitória do Flamengo. O técnico do Bangu, Júnior Martins, foi demitido depois deste 5-0 pelo Campeonato Carioca.